Uma boa noite, igreja. Bênção estarmos aqui para celebrar mais um culto em louvor a Deus. E que bom ter você aqui conosco hoje, presencialmente, mas também ter a você aí que nos acompanha virtualmente. Bênção já podermos celebrar a Deus com esses hinos e agora poder abrir o nosso coração e ver o que Deus tem na sua palavra. Nós temos estudado, esse é o terceiro domingo, o Salmo de número 23. Já disse a vocês que o Salmo 23 é um dos salmos mais conhecidos, recitados e memorizados. É o Salmo do Bom Pastor. Mas eu disse que antes de sabermos que o Salmo 23 é o Salmo do Bom Pastor, melhor é conhecermos o Bom Pastor do Salmo 23. Se você tem ao Bom Pastor do Salmo 23 como sendo seu pastor, as promessas aqui contidas são para você. E são muitas as promessas. Já vimos algumas delas. No Salmo 23, no versículo 1, nós atentamos para o fato de que se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ou seja, de nada terei falta. As ansiedades, as angústias que muitas vezes perturbam o nosso coração, se nós temos em Jesus o bom pastor do Salmo 23, nós podemos ter todas essas ansiedades supridas por esse bom pastor. De nada teremos falta, nada nos faltará. Mas vimos na semana passada que no versículo 2, o bom pastor também nos promete que ele pode nos fazer deitar em verdes pastos. Verdes pastos, lugar de descanso, lugar de suprimento, principalmente quando enfrentamos as nossas crises de desânimo. Vimos que muitas vezes o cansaço, o abatimento, vem nos roubar toda a nossa motivação e a nossa alegria de viver. E disse a vocês que o desânimo reduz a cinza tudo aquilo que antes mostrava-se colorido. Leia-se os nossos projetos, as nossas expectativas, os nossos sonhos. O desânimo alimenta a tristeza, a frustração, o estresse, a falta de perspectiva e traz para nós a preguiça, entre outros sentimentos que levam à estagnação e, eu disse, à frieza espiritual. Falei para vocês que o desânimo acaba sendo um instrumento nas mãos do inimigo para impedir que você e eu possamos usufruir de todas as bênçãos que o Senhor tem para que nós pudéssemos usufruir. Portanto, se eu tenho a Jesus como sendo o meu bom pastor, eu sei que ele me leva para verdes pastos, lugar onde eu posso descansar e me reanimar para vencer o meu desânimo. Hoje nós olharemos ainda para o versículo 2, no seu finalzinho e no começo do versículo 3. Mas antes quero lhe contar uma história. Conta essa pequena história que dois irmãos sempre trabalharam lado a lado, irmãos de sangue. Eles moravam perto um do outro, tinham duas fazendas divididas por um rio. Mas era linda a comunhão entre esses dois irmãos. Depois de trabalharem o dia inteiro em suas fazendas, eles davam uma caminhada para que pudessem então cruzar aquele riacho e pudessem se encontrar, se abraçar e ter um tempo de diálogo, onde cada um contava como foi o seu dia. E era tamanha a harmonia entre esses dois irmãos. Eles eram de fato os melhores amigos. Apesar do cansaço de um dia de trabalho, eles não perdiam um dia sequer a oportunidade de conversarem. Só que um certo dia começou um pequeno mal-entendido entre os dois. E todo esse mal-entendido explodiu em uma troca de ofensas. Algo que nunca havia ocorrido entre os dois. Eles se ofenderam e acabaram rompendo a relação. Naquelas tardes, não mais eles caminhavam para se encontrar e conversar, mas um silêncio reinou
na vida desses dois irmãos. Numa manhã, bateu na porta do irmão mais velho um homem. Era um senhor carregando uma caixa de ferramentas e notou-se que ele era um carpinteiro. E ele bateu na porta daquele irmão mais velho pedindo trabalho. Será que você teria algo para que eu pudesse fazer? Será que você teria algum serviço que eu pudesse desenvolver? O irmão mais velho disse: sim, você chegou em um excelente momento. Eu tenho aqui algumas madeiras, está vendo? Eu gostaria que você, já que é um carpinteiro, construísse uma cerca. Eu não quero mais olhar para o meu irmão. Eu não quero mais ter comunhão com o meu irmão. Nós tivemos uma discussão feia. Nós rompemos a nossa relação. Construa uma cerca enorme para que separe. Eu não quero nem sequer contemplar a propriedade do meu irmão. E é o seguinte, eu estou saindo de viagem. Em uma semana você consegue concluir esse serviço? O carpinteiro disse: sim, eu farei o serviço com excelência. O irmão mais velho saiu para uma viagem. E depois de uma semana ele retorna. E quando ele olha o serviço que o carpinteiro havia feito, nervoso, ele então o chama e diz: o que é isso que você fez? Eu lhe contratei para construir uma cerca e você fez uma ponte? Eu não pedi uma ponte, eu pedi uma cerca. Mas no momento em que o irmão mais velho estava ali, sabe, mas falando energicamente com aquele carpinteiro, ele nota o irmão mais novo cruzando aquela ponte. E lá vinha o irmão mais novo ao seu encontro. O irmão mais velho olha para aquela cena e ele não se contém. E no mesmo instante os dois correm por aquela ponte, se abraçam, choram e se perdoam. Ele volta para o carpinteiro e diz: olha, você me desobedeceu, mas eu acredito que não havia serviço melhor para você ter feito do que essa ponte. Fique aqui conosco, nós temos outros trabalhos para te contratar para que você faça. O carpinteiro disse: não, eu gostaria muito de ficar, mas eu tenho muitas outras pontes a construir. O carpinteiro dessa história é Jesus. E sabe quem são os irmãos dessa história? Somos nós. Muitas vezes nós queremos construir barreiras. Talvez você tenha inimizade com o teu irmão. Talvez as situações de ira, de angústia, de amargura, de rancor e de falta de perdão tenham construído cercas. Mas hoje o salmista, através do Salmo do Bom Pastor, quer dizer para você e para mim que nós podemos vencer a nossa ira, podemos vencer a nossa amargura, podemos vencer a nossa falta de perdão. Quantas vezes você, talvez envolvido por esses sentimentos, por essas emoções, pela mágoa, pelo rancor, pela ira, insiste em separar-se dos seus irmãos, quem sabe de sangue, para não dizer também os seus irmãos de fé. Nos últimos dias, nós somos 8 é a diferença entre 22 e 13. Quantas inimizades não surgiram por causa do 22 e do 13? Quantas pessoas esbravejando pela internet? Quantas pessoas aí não conseguindo inimizades, lutando pelo 22 e o outro pelo 13? E nesse momento, talvez o 13 ou o 22 estejam na frente. E o 13 ou o 22 ou o 13 vencerão. E aí? E a inimizade? E o rancor? Tudo isso que a gente angariou, fica como? Eu quero te convidar hoje para abrir a sua Bíblia e ver que o bom pastor do Salmo 23 quer te convidar hoje, no versículo de número 2 e 3, a você vencer hoje a ira, a mágoa, o rancor. E tudo isso que foi construído nesses dias, por situações e por questões exteriores. Nós não podemos continuar inimigos uns dos outros por causa do número 8.
que a diferença causada entre o 22 e o 13. Olha o que diz em Salmo 23, abra sua Bíblia, leremos de 1 a 3. O Senhor é o meu pastor, nada o quê? Me faltará. Podemos vencer a ansiedade, amém ou não? Ah, mas aqui nos diz no versículo 2, deitar-me fazem verdes pastos. Podemos ter nele descanso para o desânimo que muitas vezes sobrevém sobre nós, sobre nossas vidas, amém? Podemos vencer o desânimo. Reanime-se, levante a cabeça, a vida continua em nome de Jesus. Não permita que o desânimo te prive de poder servir ao seu Senhor. Mas no finalzinho do versículo 2, há um convite do bom pastor. Ele diz, guia-me mansamente a águas o quê? Tranquilas. Ah, hoje o bom pastor, Jesus Cristo te convida. Vamos dar uma voltinha às águas tranquilas? Porque é lá nas águas tranquilas, onde o começo do versículo 3 diz, o bom pastor quer refrigerar a sua alma. Está com a cabeça quente? Está com o coração quente? Está fervendo em ira? Está com rancor no seu coração? Está amargurado? Hoje o bom pastor está dizendo, vem passear comigo nas águas tranquilas, eu quero esfriar um pouco a sua cabeça. E se você tem o bom pastor do Salmo 23 como o seu pastor, hoje o convite é esse. Ele quer te ajudar a vencer a ira, a vencer a mágoa. Diz um certo homem que guardar mágoa é como tomar veneno esperando que o outro morra. Quando eu guardo a mágoa no meu coração, eu estou tomando veneno. E achando que é o outro que vai morrer. Quem vai morrer é você. Quando você continua alimentando a mágoa no teu coração e diz, eu não vou perdoar, quem vai morrer é você. A raiz de amargura vai te corroer. Diz a história que João estava muito chateado com o seu colega de escola. O colega de João sempre chegava todos os dias na escola e dava um tapa no peito do João. E aí, João, como é que está? Aquilo irritava, o sangue de João fervia. Ele se segurava. Dia seguinte, na hora do recreio, isso é da minha época, né? Na hora do intervalo, chegava lá o amigo do João, e aí, João, pum, e dava aquele murro, aquele tapa no peito. Aquilo foi fazendo o sangue de João ferver. Ele disse, eu vou aprontar uma com ele, eu quero ver. E João, naquele dia, foi com uma bomba no seu peito. Ele colocou uma bomba por dentro da camisa. Ele falou, eu quero ver, quando ele chegar agora para me dar esse tapa no peito, ele vai se arrebentar. O João esqueceu que a bomba não ia só ferir o seu amigo, mas a bomba ia estraçalhar ele próprio. Quando a gente guarda rancor e mágoa no nosso coração, sabe quem vai sofrer? É você. A bomba vai explodir no seu peito. Alguém já falou com você com palavras ásperas? Alguém já se dirigiu para você com traição? Alguém já lhe decepcionou? Alguém já brincou com os seus sentimentos? Alguém já te humilhou? Alguém já te maltratou? Alguém já mentiu para você? Isso trouxe rancor, ira e mágoa ao seu coração. E você tem essa lista de mágoas todas escritas, bonitinhas e enumeradas, e está pronto para puxar essa lista na hora H? Porque a gente às vezes alimenta essas mágoas, tem tudo escrito, o que aconteceu lá em 1979, no dia 12 de novembro, às 7h45 da manhã. E tem gente que vai anotando tudo isso, esperando o momento para jogar na cara. Ah, é? Você se lembra do dia 7 de junho, lá de 1989? 7 de junho, o que aconteceu? Mágoa, rancor, que você está guardando no seu coração. Isso vai explodir, é veneno que vai te matar. Diz uma história que 2 monges atravessaram um riacho e encontraram uma mulher.
e era proibido aos monges ter qualquer contato com uma mulher. Mas para atravessar aquele riacho, aquela mulher pediu ajuda dos monges. Será que um de vocês poderia me levar para outra extremidade daquele riacho? Eu não sei nadar. Um dos monges, o mais novo, disse: suba nas minhas costas que eu te levarei para o outro lado. E atravessaram o riacho. O monge mais velho observando o monge mais novo. E ele foi se contendo, não disse nada naquele momento, mas depois de atravessar o riacho, o monge mais velho se dirige ao mais novo e diz: escuta, você não sabe que a gente não pode ter contato com mulher, você não sabe que você não poderia ter deixado aquela mulher te tocar, mas o mais novo disse: ela estava desesperada, ela estava com medo, eu só ajudei ela a atravessar o riacho. Não, mas você não podia ter feito isso, é proibido, porque você só pensou em você não pensou em todas as regras que nós temos que obedecer. E foi todo o caminho o monge mais velho enchendo e buzinando o ouvido do monge mais novo. Até que o monge mais novo se dirige para o monge mais velho e diz: escuta, você conseguiu perceber? Eu carreguei aquela mulher só para cruzar de um outro ao outro lado daquele riacho. Mas você continua carregando aquela mulher até hoje. E até agora. O que eu quero que você entenda com essa história é que às vezes a gente vai carregando mágoas no nosso coração. A gente vai levando isso dentro do nosso interior. A gente insiste em não esquecer, a gente insiste em não virar a página e a gente continua se corroendo por dentro. Eu convido você hoje a aliviar esse seu sentimento, tirando do seu coração, atendendo ao convite do bom pastor que diz: venha, eu quero te levar para passear comigo em águas tranquilas. Eu hoje quero esfriar um pouco a tua cabeça. Eu quero refrigerar a tua alma. Perdão, meus amados irmãos, faz parte da essência do caráter cristão. Sabe por quê? Porque o perdão espelha o caráter de Cristo. Em Colossenses 3, 8 a 14, eu te convido a fazer uma leitura comigo. Veja o que diz em Colossenses 3, 8 a 14. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Frisa isso, grifa isso na tua Bíblia. E perdoando-vos uns aos outros, amém ou não? Perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. O que é perdão? Perdão é a remissão de uma pena. Perdão é indulto, é desculpa, é liberação, é cancelamento de uma obrigação. Filósofo Sêneca. Sêneca era irmão de Gálio. Lembra de Gálio, procônsul? Que a Bíblia fala o relato de Paulo se encontrando com Gálio. Sêneca já dizia que o perdão é a remissão de uma punição merecida. Biblicamente falando, perdão é o cancelamento de uma dívida que seria impagável. Quando eu digo que o perdão, ele espelha e ilustra o caráter cristão, porque espelha o caráter de Cristo em nós, olha comigo para a palavra de Deus o que a Bíblia diz sobre perdão. Os nossos pecados, ou seja, o seu e o meu pecado, nos separavam de Deus. A Bíblia diz em Isaías 59, 1 e 2, eis que a mão do Senhor não está encolhida,
para que ele não te escute, não te salve, nem agravar o seu ouvido. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Para quê? Para que não vos ouça. Você consegue perceber que o teu pecado te separa de Deus? Que os nossos pecados impedem que Deus possa agir em nossas vidas, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. É o que diz em Romanos 3:23, porquanto todos pecaram e destituídos, separados estão de quê? Da glória de Deus. Em Colossenses 2:13 e 14, Colossenses 2:13 e 14 diz: quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, ele vos vivificou juntamente com ele. E o que ele fez? Perdoando-vos. E perdoando-vos quantas ofensas? Todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Quando nós somos perdoados por Cristo, isso indica que nós somos reconciliados com Ele. O perdão de Cristo nos reconcilia com Ele. Lembra, os pecados nos separavam dele, impediam que Ele nos ouvisse, que Ele pudesse agir em nosso favor. Mas quando nós somos perdoados, nós somos reconciliados com Ele. Em Romanos 5, 8 a 11, veja o que diz em Romanos 5, 8 a 11. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos o quê? Reconciliação. Perdão significa reconciliação. Isso só é possível porque perdoar é o ato em que o ofendido livra o ofensor de seu pecado e culpa. Eu pergunto para vocês, quantas vezes Deus está disposto a nos perdoar? Quantas vezes? 1? 2? Será que há limite para Deus nos perdoar? Sabe o que a palavra de Deus nos diz em Salmo 86:5? Em Salmo 86:5 diz: tu, Senhor, és bom. E não somente tu és bom, mas tu és o quê? Pronto a perdoar. E tu és abundante em benignidade para todos os que te invocam. Deus está sempre pronto a nos perdoar. Basta que nós peçamos perdão a Ele. Ah, mas quando Deus perdoa, Ele afasta de nós as nossas transgressões. Olha o que diz em Salmos 103, 11 e 12. Salmos 103, 11 e 12. Quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia. E quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Você percebe? Qual a distância entre o Ocidente e o Oriente? Quem já viajou para o Japão aqui? Diz para mim, irmão Roger, quantas horas de voo até chegar no Japão? 24 horas. De avião. E o avião a mais de 800 km por hora. É pertinho o Japão, né? Logo ali. O Japão está lá no Oriente, nós estamos aqui no Ocidente. E a Bíblia diz que quando Deus nos perdoa, Ele afasta de nós as nossas transgressões. Numa distância só para você entender o quanto Ele te afasta e Ele te perdoa. É na distância do Oriente e do Ocidente. Oh, que perdão maravilhoso que nós temos em Deus. Diz Marcos Aurélio Melo que perdão, muito bem. Você quer que eu ore por o quê? Trabalho? Tá bom.
Vou orar para você sair bem no seu trabalho. Isso, ele perdeu a oportunidade de pedir o que ele queria, né? Então, vou orar pelo trabalho. Que Deus te abençoe e te prospere no trabalho. Seja um bom trabalhador, em nome de Jesus. Diz Marco Aurélio Melo, perdão é essencial para que vivamos o evangelho na íntegra. Mas eu preciso te esclarecer o que não é perdão. O que não é perdão? A gente precisa saber o que não é perdão para a gente, às vezes, não interpretar de forma errônea o que é o perdão. Perdão não é esquecer ou negar a ofensa. Quando eu digo que perdão não é esquecer ou negar a ofensa, eu estou dizendo que perdoar não é ignorar como se nada tivesse ocorrido. Ah, não, vamos virar a página. Não, esquenta não, esquenta não. Perdoar não é ignorar. Porque quando nós ignoramos a ofensa, minimizamos, sabe o que nós estamos incentivando? O ofensor a continuar nos ofendendo. Perdoar não é ignorar. Não é dizer, não liga, não se preocupa não aconteceu nada. Eu estou mordido e estou destruído por dentro. Mas eu estou falando, esquece, não. Fica tranquilo, fica frio. Quando a gente incentiva, ignorando e dizendo que nós não nos sentimos tão ofendidos assim, nós estamos incentivando o ofensor a continuar nos ofendendo e fazendo a mesma coisa com os outros. O fato, meus amados irmãos, de esquecer não está ligado a apagar da memória. Esse negócio de dizer, não, quem perdoa tem que esquecer, balela. Como que eu vou esquecer? Não tem como a gente apagar isso da nossa memória. Eu me recordo de uma irmã, quando eu lecionava sobre perdão na outra igreja, e ela dizia, não, irmão Joel, quando a gente perdoa, a gente tem que esquecer. Eu falei, a irmã consegue esquecer? Esqueço. Porque quem não esquece não perdoa. Eu falei, tá bom, a irmã o seu marido já fez alguma coisa que a irmã não gostasse? Já. A irmã pode me citar alguma coisa que ele fez que a irmã não gostou? Ah, isso e aquilo. Eu falei, a irmã lembra? Ué, se a irmã disse que quando a gente perdoa, a gente esquece, a irmã acabou de lembrar daquilo que ele fez, o seu esposo, e que a irmã não gostou. Aí ela falou, é mesmo, eu lembrei. Então não tem isso, irmão. Falar, perdoa, esquece, não, liga, não esquenta, não. Perdoar não é esquecer, perdoar não é ignorar, mas perdoar é deixar de considerar o outro com desprezo ou com ressentimento. Eu lembro, mas eu não desprezo. Eu lembro, mas aquilo não pode continuar me machucando. Esses dias eu estava aqui, cortando lá uns bifes em casa, faca afiadinha, acabei de afiar ela e estou ali, daqui a pouco, doeu, irmão, como doeu na hora. Está aqui, a cicatriz está aqui ainda. Está o cortezinho aqui, só que, olha, não dói mais. Eu olho, eu me lembro, eu sei como eu cortei, mas não dói. E eu não tive vontade de arrancar meu dedo fora, para parar de doer. Porque às vezes a gente acha que é isso, né? De eu arrancar fora, vou riscar o irmão. Não é isso. Perdoar não é esquecer, mas é dar oportunidade para que eu não trate o meu irmão mais com desprezo e com ressentimento. Sabe por quê? Mais uma vez eu volto. Hebreus 12, 14 e 15, sabe o que diz? Em Hebreus 12, 14 e 15 está escrito, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. E quando é que eu posso me privar da graça de Deus? Quando é que eu posso me privar das bênçãos de Deus? Eu me privo da graça de Deus quando eu permito que raiz de amargura brotando nos perturbe e por ela muitos se contaminem. É quando a gente não fica satisfeito em só a gente ficar amargurado, mas a gente fica satisfeito quando a gente consegue contaminar outros com a nossa amargura. Irmão, o que você tem? Não estou com vontade de falar, não. Não, irmão, tem sério? Não, olha, já que você insiste, eu vou te contar para você orar comigo. E aí a gente vai e contamina o irmão. Sabe, irmãos, enquanto a gente não entende que existe uma diferença muito grande entre fatos
que eu vi, fatos que eu presenciei, fatos comprovados, com simplesmente queixas. Enquanto a gente não consegue diferenciar o que são queixas, o que são ameaças, o que são simplesmente boatos, quando a gente coloca tudo no mesmo bojo e sai por aí publicando, a gente não está pronto para se relacionar entre irmãos. O que você faria se alguém chegasse para você e falasse: olha, eu vi pastor Joel com uma outra mulher? O que você diria? Opa, eu ouvi alguém sussurrando? Falou o que aí? Uns falaram mentira, é isso? Mentira. Mas pode ser verdade? Pode ser verdade. Mas quando é que eu vou tratar isso como verdade? Quando esse fato for comprovado. A gente sai por aí, às vezes, publicando, irmãos, o que não foi comprovado. E a gente coloca tudo no mesmo teor. Você saía por aí espalhando, olha, o pastor Joel está tendo um caso. Quem te disse? Ah, o irmão fulano me disse. Você viu? Você comprovou? Você tem certeza disso? Várias pessoas às vezes chegam para esse pastor que vos fala. E muitos aqui, que estão me olhando hoje aqui, sabem como eu trato problemas nessa igreja. Se você vem me contar alguma coisinha do irmão, se você não estiver disposto a me mostrar fatos, e você me mostrar provas, eu vou dizer para você, esquece. Você vai comigo? A gente pode ir juntos agora e confrontar o irmão? Não, o pastor pode falar, mas não diga que fui eu. Então esquece, morreu aqui. Como é que a gente sai propagando aquilo que a gente não tem certeza e não tem convicção e que não foi comprovado, irmãos? A amargura que a gente cria contra o outro, a gente só consegue ver defeitos no outro. E a gente não somente guarda aquilo para a gente, mas a gente sai, como o texto bíblico diz, brotando essa raiz de amargura, nos perturba. E não somente nos perturba, mas perturba também. E favorece a que muitos por ela se contaminem. Ah, mas perdoar não é fingir para manter aparência. É aquela encenação de quando a gente era criança. Sua mãe, seu pai já fez isso? Olha para o amiguinho agora, pede perdão para ele agora. Não, ei, olha para ele, pede perdão. Vai lá, pede perdão. E a gente vai lá e fala, perdão. Não é? A gente faz só porque nos obrigaram a fazer. A gente finge que está tudo bem. Peça desculpa, diga que está arrependido. Recriminamos atos e comportamentos e não as intenções do coração. Jamais a gente pode recriminar intenções do coração. Eu não sei o que passa no teu coração, você não sabe o que passa no meu. Então a gente não pode recriminar e julgar intenções do coração. Só tem um que pode julgar as intenções do coração. Quem é esse? É Deus. Louvado e bendito seja o nosso Senhor. Normalmente, quando a gente é criado encenando o perdão, a gente vai virar um adulto que encena perdão. Não liga não. Esquenta a cabeça não. E a gente finge para manter a aparência. Perdoar não é ignorar a ofensa e fingir que nada aconteceu. Mas para perdoar é necessário confrontar, é necessário arrependimento do ofensor, para que a gente possa, quem sabe, dar uma oportunidade para que uma nova relação exista entre os dois. Mas sem arrependimento, você pode perdoá-lo, dizer, isso não vai me machucar, eu não vou mais me amargurar. Mas, obrigatoriamente, ninguém precisa ter uma relação com alguém que finge e que não se arrepende do fundo do coração. Jamais uma mulher aqui, sendo abusada no seu relacionamento conjugal, sendo, espancada no seu relacionamento conjugal, sendo humilhada pelo esposo no seu relacionamento conjugal, vai ver o pastor Joel dizer, releva, perdoa. É necessário o arrependimento do ofensor. E mesmo havendo arrependimento do ofensor, a relação pode ser reatada à distância.
Quais são os passos para o perdão? Perdoar, irmãos, primeiro, é um ato de obediência. Amém ou não? Não é uma sugestão. Em Colossenses 3,13 diz: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Amém? É assim fazei vós também, como Cristo nos perdoou. Perdoar é um ato de reciprocidade. Reciprocidade. Mateus 6, 14 e 15. Se perdoardes aos homens suas ofensas, vosso Pai vos perdoará. Se não perdoardes aos homens, também vosso Pai não vos perdoará. Se você está disposto a não perdoar, saiba que da mesma forma como você não perdoa, o Senhor também não vai te perdoar. É um ato de reciprocidade. Se eu quero perdão da parte de Deus, eu preciso, de fato, perdoar. Perdão é um ato de sinceridade. Mateus 18, 35. Se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Está vendo? Assim vos fará também meu Pai, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as ofensas. É um ato de sinceridade. E perdoar é saber que o direito de vingança não está em nossas mãos, mas o direito de vingança pertence a Deus. Veja o que diz em Romanos 12, 17 a 19. Em Romanos 12, 17 a 19 diz: a ninguém torneis mal por mal. Eu não vou pagar com a mesma moeda. Eu não vou pagar o mal com o mal, mas eu vou procurar as coisas honestas perante todos os homens. 18. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. O que Paulo está dizendo é que no que depende de você, tenha paz com os outros. Quando um não quer, dois não brigam, irmão. No que depender de você, não compre briga. Mas no versículo 19 diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Entrega nas mãos de Deus. Amém ou não? Entrega nas mãos de Deus. Foi ofendido? Perdoe. Não viva se amargurando. Perdoe. Mas entrega nas mãos de Deus. E a melhor coisa é entregarmos nas mãos de Deus. Saiba que o mal sempre terá que ser vencido com o bem. Em Romanos 12, 20 e 21, diz o seguinte, a palavra de Deus: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Eu concluo hoje da seguinte forma: quantas vezes nós não somos envolvidos por nossos sentimentos e emoções? Mágoa, rancor, ira e amargura insistem em separar-nos de nossos irmãos de sangue e nossos irmãos de fé. Atualmente eu disse para vocês a diferença entre o 22 e o 13. Mas lembre-se, o perdão é essencial para que vivamos o Evangelho na íntegra. Está com a cabeça quente? Está com a cabeça quente? Talvez você esteja. Talvez você esteja aí agora pensando: eu vou botar para fora toda essa minha ira, todo esse meu rancor. Se Jesus é o seu bom pastor, quantos aqui têm a Jesus como bom pastor? Ele é o seu pastor? Você é a ovelha dele? Amém. Sabe o que o bom pastor te convida hoje? Vem comigo. Eu quero te levar aqui para essas águas tranquilas. Eu quero hoje refrigerar a tua alma. Eu quero refrescar a tua mente.
resfria, acalma. Em Efésios 4, 26 e 27 está escrito: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. E no 27 Paulo diz: não deis lugar ao diabo. Águas tranquilas. Refrigera a tua alma. Deixa a ira e o rancor de lado. Nós somos unidos pelo sangue e pelo sangue de Cristo. Amém? Tem alguém para perdoar? Tem alguém para você pedir perdão? O bom pastor te convida hoje a esse ato que espelha o caráter de Cristo em nossas vidas. Se Ele nos perdoou, quem somos nós para não perdoar? Feche os seus olhos.